Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e na aula de hoje nós vamos ver um pouco de trigonometria. Então olha só, ao falarmos sobre triângulos e retângulos, a primeira propriedade que vem à cabeça certamente é o famoso Teorema de Pitágoras. Mas apesar de sua beleza e aplicabilidade, o Teorema de Pitágoras não é a única propriedade importante dos triângulos retângulos. Então tem um triângulo retângulo aqui e o nosso bem conhecido Teorema de Pitágoras. Nesta aula, vamos explorar os triângulos retângulos utilizando ferramentas da geometria, como por exemplo, semelhança, para obtermos três razões importantes e largamente utilizadas em medições indiretas. E diretamente do Teorema de Pitágoras, que utiliza apenas as medidas dos lados dos triângulos retângulos. Aqui utilizaremos também as medidas dos dois ângulos agudos desse triângulo, já que o objetivo será trabalhar com relações entre as medidas dos lados e dos ângulos internos de um triângulo retângulo. O ramo da matemática que se ocupa das relações entre ângulos e lados de um triângulo é a trigonometria. A trigonometria atua diretamente ou indiretamente em vários ramos da matemática, que requerem medidas de precisão e têm numerosas aplicações na astronomia, na topografia, no estudo de imagens digitais, em sistemas de navegação por satélites e, de maneira geral, na determinação de ângulos e de distâncias inacessíveis. Veremos algumas das aplicações geométricas da trigonometria, com o objetivo de estudar medições em triângulos retângulos. Então vamos aqui ver um pouco da história. Há mais de 3.000 anos, os egípcios e os babilônios assistiram ao início do desenvolvimento da trigonometria, que surgiu principalmente devido a problemas da astronomia, agrimensura, construção e navegação. Medidas da agrimensura, medidas para a construção de pirâmides, previsão de rotas e posições de corpos celestes, melhoria na exatidão de rotas de navegação e no cálculo do tempo, foram situações específicas nas quais são encontrados os primeiros indícios de rudimentos da trigonometria. O papiro de Hind e a tábua cuneiforme Plimpton são exemplos de documentos matemáticos que chegaram aos nossos dias e que contêm elementos de trigonometria. Então já é uma coisa aí, ó, bem conhecida, né? Aqui uma parte do papiro de Hind e aqui também a gente tem Plimpton, aí a imagem dele. Particularmente o astrônomo, construtor, cartógrafo e matemático grego Hiparco, que viveu entre os anos 180 e 125 a.C. e que ganhou o direito de ser chamado pai da trigonometria, construiu uma tabela com comprimentos de cordas que é considerada a primeira tabela da trigonometria. Com a ajuda dessa tabela, ele podia relacionar facilmente os lados e os ângulos de qualquer triângulo do plano. Mais do que isso, fortemente influenciado pela matemática babilônica, Hiparco acreditava que a melhor base numérica para a contagem era a 60. Dessa forma, introduziu na Grécia a divisão da circunferência em 360 partes iguais. Atribuiu o nome arco de 1 grau a cada parte que a circunferência ficou dividida e dividiu cada arco de 1 grau em 60 partes, obtendo assim o arco de 1 minuto. Infelizmente, os 12 livros que continham a trigonometria de Hiparco, assim como o restante de sua obra, se perderam com o tempo, né? Então aqui a gente já vê por que a gente usa 360 como padrão aí nos ângulos, né, na circunferência. No entanto, o conhecimento produzido por Hiparco foi preservado e ampliado brilhantemente por Cláudio Ptolomeu, astrônomo, geógrafo, físico e matemático da Universidade de Alexandria, que também estudou os astros com a ajuda da trigonometria. É dele o mais influente e significativo compêndio da astronomia da antiguidade, né? Que é esse livro aí, escrito em 13 volumes. Essa obra ficou conhecida como Almagesto, que significa o maior em árabe, já que os tradutores árabes a consideravam a maior obra sobre astronomia existente na época. O Almagesto foi o mais importante fonte de consulta para os astrônomos até o século XVIII, época na qual
o mundo começa a conhecer a matemática hindu. Da Arábia, a trigonometria alcançou a Europa, onde se separa da astronomia para se tornar um ramo independente da matemática. Nesse novo caminho, a trigonometria ganha um tratamento analítico com o matemático francês François. No início do século XVII, o matemático escocês John Napier, também conhecido, como o pai dos logaritmos, que também ele deu contribuições para a trigonometria. No século XVIII, como não poderia deixar de ser, a trigonometria recebeu contribuições importantes do matemático inglês Isaac Newton, um dos grandes gigantes da matemática, e do matemático suíço Leonhard Euler, também outro gigante. Na verdade, aqui só tem gigante, nesse ramo aí. E aí uma foto dessa rapaziada. Razões especiais. Vamos estabelecer 3 razões entre números reais. Essas razões aparecem de maneira natural quando lidamos com triângulo, retângulos semelhantes e são conhecidas como razões trigonométricas. Considere uma família de triângulos retângulos. Olha só esses triângulos que eu coloquei aqui pra gente, aumentando os triângulos. Então considere vários triângulos nesse sentido, colocando em destaque sempre esse ângulo θ e o ângulo de 90 graus, como vocês estão vendo aí, tá bom? Como 2 a 2, esses triângulos têm 2 ângulos com a mesma medida, que é o θ e o 90 graus, então todos os triângulos da família são semelhantes consequentemente. Então, pelas regras de semelhança, a gente tem que eles são semelhantes. Isso quer dizer o quê? Que se a gente dividir de acordo com como estavam lá os triângulos, deixa eu colocar aqui para exemplificar. Então aqui eu tenho, por exemplo, voltando aqui na imagem, P1, A1, B2, A2. O ângulo θ, 90 graus, θ, 90 graus. Se eu pegar e dividir nesse sentido, A1 sobre B1, ele vai ser, essa razão vai ser igual à mesma divisão de A2 sobre B2. E assim sucessivamente em todas as famílias de triângulos daquele modelo, pelas nossas regras de semelhança de triângulo, certo? Aqui seria, no caso, pelo ângulo, 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 tá? Uma observação essencial é que fixando o ângulo agudo de medida θ em graus para todo triângulo retângulo que tenha um de seus ângulos agudos com medida θ, as razões, olha só, cateto oposto a θ sobre cateto adjacente a θ, nós podemos tirar essas razões, sobre isso. Mas como assim, professor? Eu não estou entendendo bem. Olha só, vou colocar aqui esses 2 triângulos para explicar. Levando em relação ao ângulo θ, cateto oposto a θ, A1, cateto adjacente, B1. Foi uma razão que a gente tinha visto, A1 sobre B1. E aí, outras razões que podem ser tiradas também em relação a esse triângulo. Explicando agora essa parte aqui, ó. Cateto oposto a θ e hipotenusa. Então, A1 sobre H1. Explicando essa outra parte aqui para você. Cateto adjacente a θ e hipotenusa. Adjacente a θ, B1, hipotenusa H1. Tá? Só para vocês entenderem o que é que está acontecendo nessas divisões. Então ele está falando que essas divisões, quando levadas em consideração, são sempre as mesmas. Por exemplo, ó, se eu atribuir valores numéricos 3 e 5, e aqui eu atribuir 6 e 10, você observa que quando, digamos assim, eu juntar esses triângulos, aqui eu tenho um triângulo maior, mas lembrando que eu tenho 3 e 5, e esse todo aqui é 6 e 10. E você aplicar uma dessas relações, ela vai acabar sendo válida, certo? Pelas questões de semelhança. Então a gente já consegue observar que essas medidas, elas podem ser calculadas. Se você tiver, por exemplo, o ângulo θ e você não tem o número 6, você pode montar uma razão e descobrir o número 6 a partir desse ângulo. Ou então, se a gente tem somente os valores numéricos e quer descobrir o valor de θ, utilizando essa ideia, nós podemos também descobrir o valor do ângulo, Então aqui são algumas razões importantes, tá? E essas razões, elas recebem nomes especiais. Então, por exemplo, aquela primeira,
que é cateto oposto sobre cateto adjacente, ela é conhecida como tangente de θ, né? Ou abreviado TG-θ, significa tangente de θ, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Seno de θ, ou seno de θ, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de θ, ou simplesmente cosseno de θ, cos θ, cateto adjacente sobre hipotenusa, né? São os nomes especiais que essas razões recebem. Então, como os valores para o seno e cosseno e tangente de ângulos com medidas de 0, né, entre 0 aí e 90, dependem apenas do respectivo θ, é possível construir tabelas contendo aproximações para tais valores, o que facilita enormemente a manipulação desses dados em aplicações. Essas tabelas são conhecidas como tabelas trigonométricas ou tábuas trigonométricas. Tá? Então, um exemplo aqui, ó, de uma tabela trigonométrica ou tábua trigonométrica. Aqui a gente só colocou alguns ângulos, né? Mas normalmente é até 90 graus. Podemos construir tabelas trigonométricas usando um transferidor, né? Por exemplo, se a gente voltar ao exemplo anterior, nós podemos medir com o transferidor a medida desse ângulo, certo? Ou então calcular a própria tangente aqui, ó. Por exemplo, cateto oposto sobre adjacente, nós vamos ter aqui 3 dividido para 5, que dá 0,6. Então quer dizer que a tangente desse ângulo é 0,6. E aí você vai com o transferidor e mede quanto foi que deu essa abertura. Então você pode construir a sua tabela. 0,6 é tantos graus. E aí vai guardando esses valores na tabela. Que foi isso que foi feito, né? Essas tabelas, elas vêm daí, né? Por exemplo, ó, para a tangente de 0,6, olha só aqui, ó. Tangente de 0,6, nós temos que o ângulo é 31 graus. Tá bom? Então você pode construir a sua tabela. Vale a pena observarmos mais uma vez a praticidade da ideia de que a tangente, o seno e o cosseno de um determinado ângulo agudo, é medido por θ, podem ser obtidos a partir de um triângulo retângulo, convenientemente que tenha um de seus ângulos agudos medindo θ. Isso significa que podemos utilizar tabelas trigonométricas e calculadoras científicas, né? As calculadoras científicas, elas são as tabelas modernas, né? Digamos assim, para obtermos valores de seno, cosseno e tangente em vários ângulos e, com isso, determinarmos características de triângulos retângulos que apareçam em problemas e até em situações do nosso cotidiano, como que a gente vai apresentar a seguir. Olha só o nosso problema inicial. Em uma oficina mecânica, será necessário construir uma rampa para carros, de modo a vencer um desnível de 2,1 metros, está aqui na nossa imagem, né, esse desnível aqui. Se o ângulo de inclinação deve ter no máximo 25 graus, né, aqui deve ser no máximo 25 graus. O comprimento mínimo da rampa, considerem para a rampa comprimentos representados com uma casa decimal. Então, como que a gente pode resolver esse problema? Então aqui está o nosso problema inicial, esse ângulo tem que ser 25 graus, porque ele falou que é o máximo lá. E aqui, ó, essa medida podemos concluir que é a mesma daqui, 21 metros. E o que nós temos aqui? Um triângulo retângulo. Podemos usar, então, uma das razões trigonométricas para determinar o valor da rampa, já que aqui, ó, é a hipotenusa, né? Então, temos que procurar uma razão que tenha a hipotenusa. Então, se a gente procurar aqui no seno, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, pode ser o seno, porque ó, cateto oposto a gente tem, depois eu vou caçar aqui a hipotenusa. E esse valor de 25, nós podemos consultar ele na tabela, certinho? Na tabela de razões trigonométricas. Então, vamos usar aqui, ó, seno de θ vai ser igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vai ser o seno de 25 graus, cateto oposto 2,1, hipotenusa x. Agora, eu preciso do valor desse seno de 25 graus, né? Vamos voltar lá na tabela para pegar o valor desse seno de 25 graus. Olha só, olhando a nossa tabela, nós temos aqui que o seno de 25, 0,422, 618. Então, 0,422
422, 618. Vamos colocar aqui, sendo de 25, 0,422, 618. Vai ter que ser igual a 2,1 dividido por x, né? Vamos reorganizar aqui esse espaço. Então, vou colocar aqui 0,422618. Apagar aqui. Vai ser igual a 2,1x. E aí, o que eu vou fazer? Basicamente, vou passar esse x para lá, vai ficar multiplicando, e depois vou passar esse número aqui dividindo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que x vai ser igual a 2,1 dividido por 0,422,618. E o resultado dessa divisão, nós temos que vai ser 4,9, né? Uma divisão aqui, como é muitas casas decimais, a gente vai ter aqui esse resultado da divisão, 4,969, 0,0264 metros. Como a questão ela dava uma exigência, representar essa expressão com uma casa decimal, o comprimento da rampa deve ser no mínimo de 5 metros, né? Então, efetuando essa divisão de 2,1 por 0,422618, nós vamos encontrar 4,9690264, e aí, aproximando, nós temos que essa rampa ela deve ser no mínimo de 5 metros, né? Utilizando aí essa razão trigonométrica, que pode ser aplicado para diversos problemas, né? Aqui foi só um exemplo. A nossa aula vai chegando ao fim. Espero você numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.